Então, como nós estávamos lendo no capítulo 3, a Casa Mental, do livro Missionários, não, No Mundo Maior, me perdoem, de André Luiz, nós estávamos lendo sobre a casa mental e os andares a que Calderaro se refere como o sótão, como a parte superior, onde os espíritos alcançarão um dia essa zona de paz, de felicidade. No meio, a parte central, a parte da casa social, seria o presente, nas zonas do córtex motor, onde nós realizamos as nossas atividades presentes e elas ficam trabalhando, vamos dizer assim, vivenciando os acontecimentos, registrando tudo ali naquela parte do nosso cérebro. E na parte inferior, que ele chama de sótão, ele compara com o sótão, onde ficam os nossos impulsos primitivos. Ou seja, no nosso cérebro, na nossa mente, nós temos a zona dos impulsos primitivos, que é o passado, as zonas das realizações presentes e a zona como é que é, gente? Lá em cima? Acabei de falar. Superconsciente. Exatamente, seria o futuro. O futuro. Então, só para lembrar, né, porque agora o nosso companheiro Chico está lendo para nós a continuação do nosso livro, que está sendo muito interessante. Então, eu vou pedir ao nosso querido companheiro que prossiga aqui, onde nós estamos comentando sobre Paul Broca, que é um médico anatomista e antropólogo francês, a quem Calderaro diz que nós devemos a máxima gratidão. Ele descobriu onde fica o centro da linguagem, lobo frontal, que era a palavra que eu queria me lembrar agora há pouco, não lembrei, onde fica a parte superior, o superconsciente, nosso futuro. O Wagner Jauregui, que é um psiquiatra austríaco, que descobriu a espiroqueta da sífilis, a bactéria da sífilis, que chega a residir, a morar nas zonas motoras e ali acaba influenciando de tal forma que desestabiliza a criatura, perturbando, né, as zonas motoras e causando até paralisia. Isso no passado, obviamente. Essa descoberta foi feita no século XIX, mas eles trouxeram grandes contribuições para a nossa vida atual. Aqui, como nós colocamos da outra vez, vamos só lembrar que o córtex, os lobos frontais, é onde fica o superconsciente, que Calderaro designa como futuro de nossas realizações. O córtex motor é onde fica o presente, o que nós estamos realizando, vivenciando, construindo no momento, na vida atual. E nos gânglios basais, que ele chama de sótão, onde ficam as nossas atividades iniciais, primitivas, os impulsos que nós adquirimos inicialmente, antes de conseguirmos chegar hoje ao córtex motor, que é onde nós trabalhamos nosso livre-arbítrio, as nossas atividades. E agora, então, oi. É sótão ou é porão? Não, o porão é onde fica... Porão é na base. Na base, exatamente. Base do crânio, né? É, exatamente. Os gânglios basais. Onde fica... Exatamente. Você tinha falado sótão, eu acho. Falei? Então, eu falei errado. O porão, ó, onde fica aqui o cérebro reptiliano, o sistema nervoso, né? Onde ficam os arquivos do passado. O cérebro primitivo, todos os nossos atos do passado, inclusive nossos impulsos, né? A parte do instinto, vamos dizer assim. Aí, isso. O sótão é lá na frente. Agora é exatamente, o sótão é lá na frente, é o futuro. É nos lobos frontais. Pode prosseguir. Quiser parar também e comentar alguma coisa, você pode comentar. Quem quiser comentar, gente, fiquem à vontade. Diante de fenômenos como estes, é compreensível a quebra da harmonia cerebral em consequência de
compulsoriamente se arredarem nas aglutinações celulares do campo fisiológico, os princípios do corpo perispiritual. Essas aglutinações ficam, então, desordenadas em suas estruturas e atividades normais, qual acontece ao violino incapacitado para a execução perfeita de um trecho melódico, por trazer uma ou duas cordas desafinadas. Não devemos nem podemos ignorar as leis que regem os domínios da forma. Daí a impossibilidade de querermos psicologia equilibrada, sem fisiologia harmoniosa, na esfera da ciência humana. Isto é caso pacífico. Vamos dar uma paradinha aqui. Alguém quer comentar? É bom fazer algum comentário aí. O que ele quer dizer aqui, que eu achei muito interessante, que a gente tem que sempre se lembrar, o Calderaro nos fala isso de uma maneira muito didática, né? Explica muito direitinho. É que quando as aglutinações, né, que ele começa aqui a falar, é compreensível a quebra da harmonia cerebral, de compulsoriamente se arredarem das aglutinações celulares no campo fisiológico do corpo espiritual. Essas aglutinações ficam, então, desordenadas de sua estrutura e atividades normais, como acontece com o violino, né? Que ele fala. E aqui, nessa parte pintada de amarelo, olha só, não devemos nem podemos ignorar as leis que regem os princípios da forma, ou seja, gente, se a forma do cérebro, se o cérebro estiver com o seu formato, a sua forma física, ou até perispiritual, porque o perispírito passa para o físico, né? Totalmente não está perfeita, com algum problema, infelizmente não se vai ter uma psicologia equilibrada. Se a fisiologia, ele está dizendo, sem fisiologia harmoniosa, se você não tiver um cérebro perfeito, você não vai conseguir ter uma psicologia, não vai ter um equilíbrio, vamos dizer assim, não vai ter uma vida psicológica, uma vida de relação equilibrada. Então, em muitos casos, a gente vê, por exemplo, como vamos dar um exemplo aqui, os espíritos que reencarnam com síndrome de Down. Eles estão com a sua capacidade de manifestação, de exteriorizar, prejudicadas. Por quê? Porque a fisiologia do seu perispírito, da sua mente, não está harmoniosa. Ela trouxe algum problema do passado, que desequilibrou o seu cérebro físico, impedindo que ele se manifeste, que ele se comunique com o exterior. Mas é importante a gente saber que o espírito está sabendo tudo o que está acontecendo. Ele apenas não tem condições, fisicamente falando, de manifestar a sua vontade, o seu pensamento, de se expressar. Mas o problema estaria no perispírito ou no corpo físico? No corpo físico, não, né? Ele está no perispírito, mas o perispírito transfere para o corpo físico. Uma pessoa que nasce com síndrome de Down, ela não vai nascer com um problema físico, ela vai ter um problema cerebral, à toa, se ela não tiver tido uma causa que faça com que ela nasça com essa dificuldade. Como o cego, ele não vai nascer cego se ele não tiver realizado algum equívoco, tiver cometido algum equívoco no passado que faça com que ele nasça ou fique cego durante a encarnação. E assim, todas as dificuldades que a gente tem são consequência do passado. Essa analogia que ele faz com o violino é perfeita, né? Pessoal, é substituir que a gente entende bem, né? O corpo é o instrumento. Uhum. Então, esse instrumento tem que estar em condições, né? Aqui, no caso, o corpo é cópia do espírito, né? Então, exatamente, ele vai se manifestar de acordo com o que funciona, com as suas cordas que funcionam, senão não vai ter uma melodia perfeita, né?
A deficiência começa no perispírito, que é transmitido para o corpo físico. Sim, o corpo não é cópia do perispírito? Sim. Não é o contrário, né? Mas é importante dizer que a deficiência começa no perispírito porque o próprio espírito imprimiu no perispírito aquela deficiência. Não é que começa assim do nada, né? O próprio espírito, por causa de desequilíbrios, muitas vezes por causa até de remorso por algo que ele lá no passado realizou e que ele não consegue viver com o peso daquele remorso, ele pede para ele poder vir com essas várias deficiências ligadas, uma ou várias deficiências ligadas à dificuldade, ao equívoco que ele cometeu, muitas vezes com uma outra pessoa. Nem só com outra pessoa, às vezes a própria pessoa tira a própria vida, né? Mas muitas vezes, na maioria das vezes, com outra pessoa. Na verdade, ele não pede, eu acho que isso já é automático, né? Por questões morais, né? Por causas morais. Da lei, né? Tem os dois, né, Chico? Por causa da lei, né? Tem os dois, né? Tem a questão do ter automático e tem a questão dele querer pedir. Tem os dois, porque no caso, no suicídio, por exemplo, o cara deu um tiro no ouvido, o cérebro perispiritual dele fica danificado. Alguns casos de síndrome de Down são relativos a isso. Então, aí já é um processo automático, mas tem um caso também que a Gisela está falando, tem isso também, da necessidade dele vir com aquela deficiência para poder expurgar do espírito dele. Aí o que a Giselda está falando aí lembra bem a lição de ontem, que a gente trabalhou, que a gente leu, que Emmanuel dá o nome de plantação espiritual. Né? É isso mesmo. Depende do que você vai plantar, qual é a semente que você semeou, né? Aí você vai... somos produtos da nossa própria obra, né? Exatamente. E temos necessidade de reparar, né? De espiar. Mas nós não podemos esquecer que tem também as provas, né? Nem sempre uma questão, uma deficiência que a gente vem é uma expiação. Ela pode ser uma prova também. Sim, prova, expiação, então, nem sempre eu estou reparando. Eu posso estar passando por uma prova para mim ou para as pessoas que estão... por exemplo, uma pessoa que já está falando de síndrome de Down vem com essa síndrome como uma prova para os pais. Não porque ela tenha feito alguma coisa no passado, não. Às vezes é um espírito até superior que vem para resgatar os pais, ele vem com essa deficiência como uma prova para os pais. Nem sempre... O seu microfone está falhando, César. César, você está fazendo um ruído. Mas existe um exemplo muito interessante que eu nunca me esqueci. Júlio, certa feita, no Rio de Janeiro, ele estava visitando um parente de um companheiro, eu não vou citar o nome, de um companheiro nosso da Casa Espírita de muitos anos. E esse companheiro tinha um sobrinho, acho que ele já desencarnou, acho que sim, já desencarnou, que era deficiente e ele era paraplégico. Também, além de viver na cadeira de rodas, ele não conseguia se manifestar, ele não conseguia falar. Então, a mãe dele, eles foram fazer uma reunião, tipo um culto do lar, a mãe pediu para o Júlio fazer junto com eles, e nesse meio tempo o menino já tinha sido colocado na cama. Era um rapazinho, devia estar com uns 12 anos, 13 anos. Então, Júlio, enquanto estava fazendo o culto, ele recebeu, quer dizer, disponibilizou para se comunicar através dele, o espírito desse rapazinho que estava dormindo no quarto. E ele vinha ali, se desdobrou, né? Ele estava reencarnado.
ele se desdobrou, veio até a sala, utilizando os dons psicofônicos de Júlio, e dizia que ele estava extremamente, profundamente agradecido aos pais por terem aceito que ele reencarnasse no lar deles, pelo carinho que ele vinha recebendo, que realmente era muito difícil para ele, porque ele não conseguia se manifestar, externar o seu pensamento, o seu carinho, a sua gratidão, mas que ele tivera a oportunidade e a licença, a autorização, para, nesse instante, se comunicar psicofonicamente, através do Júlio, para falar sobre o que ele sentia. E foi muito emocionante, né? Os pais choraram, tinha uma outra pessoa que era esse nosso companheiro que estava presente na época também, ficou muito sensibilizado, mas para vocês verem que realmente o espírito está consciente. Ele está sabendo exatamente o que está acontecendo com ele. Ele só não consegue se manifestar porque o cérebro, ou no campo motor, na zona motora, né, principalmente, ou em outra zona qualquer, está ali atrapalhando, não permitindo que ele tenha essa possibilidade de se comunicar com o exterior. Fica só por dentro ele sentindo, emitindo vibrações, né? Por isso que a gente sempre tem que tratar com... já é obrigação nossa, né? Mas ainda lembrando que o espírito não está ausente, a nossa responsabilidade de tratá-lo bem, com amor, com carinho, aumenta ainda mais, para que ele possa acolher esse nosso carinho, essa nossa atenção, esse nosso amor, porque ele veio tanto para, como diz o César, muito bem dito, para resgate dos pais, né, sofrimento, prova dos pais, quanto para ele próprio. E nós estamos falando aí de casos mais, assim, casos mais evidentes, né? Tipo, um cérebro que não consegue se comunicar. Mas isso vale também para as pessoas que têm certos tipos de problema psiquiátrico, que tem que tomar remédio, que faz terapia, que participa da casa espírita, recebe passe, recebe conselho e não consegue ter um equilíbrio, porque o cérebro tem alguma deficiência também, em grau menor do que esse que nós estamos citando. É a mesma coisa. Eu concordo com você plenamente. É isso mesmo. Vamos prosseguir, Chiquinho? Só um minuto. O meu microfone, aquela hora, estava falhando, mas deu para entender o que eu falei? Deu para entender, sim. Deu para entender. Nós entendemos. Agora está falhando de novo ou não? Não, agora está normal. Agora está bem. Graças a Deus está ótimo. Eu troquei de microfone aqui. Agora está bom. Tá bom, obrigado. É o perispírito do microfone que estava deficiente. Então, Chiquinho, aqui, ó. Exatamente. Referir-nos-emos tão só... Vamos lá. Referir-nos-emos tão só às manifestações espirituais em sua essência. Indagas se a mente desencarnada pode adoecer. Que pergunta? Cuidas que a maldade deliberada não seja moléstia da alma? Que o ódio não constitua morbo terrível? Supões, porventura, não haja vermes mentais da tristeza e da inconformação? Embora tenhamos a felicidade de agir num corpo mais sutil e mais leve, graças à natureza de nossos pensamentos e aspirações, já distantes das zonas grosseiras da vida que deixamos, não possuímos ainda o cérebro dos anjos. Constitui-nos incessante trabalho a conservação de nossa forma atual, a caminho da conquista mais alcandoradas. Não podemos descansar nos processos iluminativos. Dá uma paradinha aí, Chico. Dá uma paradinha. Uhum. Isso é interessante, né? Você vê que Muito ele está dizendo que
Mesmo no plano espiritual, e a gente sabe disso, né? A mente desencarnada também adoece. Claro, gente, porque como a gente iria entender os espíritos obsessores, os ódios, as revoltas, se o espírito não tivesse mentalmente doente, mesmo desencarnado? Agora, o que eu achei interessante que ele fala, constitui-nos, isso aqui é uma coisa importante que nós todos sabemos, constitui-nos incessante trabalho, não só ele falando no plano espiritual, mas nós também aqui, constitui-nos incessante trabalho a conservação de nossa forma atual, a caminho de conquistas mais alcandoradas, quer dizer, mais elevadas, mais purificadas. Não podemos descansar nos processos iluminativos. É isso que o Chico vivia dizendo, gente, vocês pensam que eu sou melhor do que vocês? A minha vida é uma luta constante para que eu possa me manter equilibrado. Se ele dizia isso, nós, então... Que diremos nós, né? Pode prosseguir. Eu só queria lembrar que a gente realmente tem que o tempo todo tá pensando, né, no bem, respirando bem, afastando os maus pensamentos, porque tudo isso pode pesar depois inclusive, no nosso perispírito, né, para a saúde do nosso perispírito. É bom ressaltar, volta lá um pouquinho, Gisele, um pouquinho, quando ele fala que pergunta, cuidas que a maldade deliberada não seja moléstia da alma, que o ódio não constitua morbo terrível, supões, cadê? Aqui, sim. Porventura, não haja vermes mentais da tristeza e da inconformação. Quer dizer, quando você mergulha nesses mórbidos pensamentos, isso acaba gerando também vermes mentais, né? E às vezes, para você sair às vezes, dessa situação, há uma necessidade de uma asepsia muito grande, talvez uma ação até externa, né? Para que você saia dessa situação. Né? Um tratamento com passe, alguma coisa assim. E talvez, não sei se ele vai mencionar isso alguma vez lá para frente, talvez até essas questões da depressão, né, que é algo não tão fácil de se curar, talvez esteja inserido nesse processo também. Não sei se isso aí, se eu estou falando besteira ou se tem a ver. Não, é isso mesmo. Leia mais um pouquinho que você vai ver que ele vai concluir mais um pouco, vai aprofundar mais um pouco aqui, ó. Cumpre-nos, né? Cumpre-nos purificar sempre, selecionar pendores, joeirar. O que é joeirar? Joeirar é peneirar. Concepções. Ah, tá. Por que ele não botou peneirar? De modo a não interromper a marcha. Olha só, selecionar, peneirar, purificar sempre, selecionar, ponderar e joeirar concepções, peneirar concepções, de modo a não interromper a marcha. Milhões vivem aqui na posição em que nos achamos, mas outros milhões permanecem na carne ou em nossas linhas mais baixas da evolução, sob o guante de atroz demência. É para esses que devemos cogitar da patologia do espírito, socorrendo os mais infelizes e interferindo fraternal e indiretamente. Página 459 do Livro dos Espíritos. Aí por que eu na solução do problema escabroso. Né? Não, acaba de ler. Na solução do problema escabroso em cujos fios negros se enredam. Porque ele fala... Pode parar aqui? Olha que interessante, pode parar aqui. É para esses espíritos necessitados, desequilibrados, né, que nós devemos cogitar da patologia do espírito, socorrendo os mais infelizes.
interferindo fraternal e indiretamente. Influenciam, aí eu botei aqui, pergunta 459 do Livro dos Espíritos, influenciam os espíritos em nossa vida muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. E ele está aqui, interferindo fraternal e indiretamente. Eles interferem para ajudar. É claro que aí vai o que vai como é que se diz? Surgir aqui mais forte é o livre-arbítrio, né? Mas eles interferem para nos ajudar. Fraternal, eu achei isso bonito, e indiretamente. É o carinho, gente, vamos ajudar aquela pessoa, ela não está conseguindo sair daquela situação. Vamos lá ajudá-lo. E tentam interferir, se não conseguem diretamente, eles interferem indiretamente, às vezes através de um parente, através de alguma coisa que está ali próxima, alguma pessoa que possa correr em socorro desse espírito, né? Que tem a condição de ajudar. Exatamente. Alguém... Só quis lembrar isso aqui para a gente lembrar que registrar isso aí, destacar, pontuar isso aqui para que nós lembremos que os espíritos interferem sim. A gente muitas vezes reclama que está só, já vem muita gente, porque eu estou sozinho, eu moro sozinho, eu estou afastado com essa história de pandemia, eu não estou vendo ninguém me procura. Gente, nós nunca estamos sós. Exatamente. Tem só para ilustrar isso que você falou aí, acho que é no livro, não sei se é Sexo e Evolução, é um romance. Em uma parte em que os espíritos estavam protegendo, era o protetor dos espíritos, que andava na rua e caiu, desmaiou, alguma coisa assim, passou mal, desmaiou. Então, esses espíritos, tentando ajudar, eles ficavam na avenida tentando influenciar a pessoa a passar por aquele caminho para que a pessoa visse aquela pessoa caída e socorresse. Quer dizer, a interferência indireta dos espíritos. Uhum. Né? Aí, Chico, a fala do Chico me lembra, né, da gente nos lembrarmos, né, que os espíritos também fazem uso, né, da gente, de nós, Sim. que estejamos preparados, né, nessa sintonia, de ser instrumentos dessa ajuda para chegarem aos corações necessitados. Né? Com certeza. Então, como é que é? Deus ajuda os homens através dos próprios homens. Do próprio homem. Então, a gente precisa também se cuidar para podermos ser instrumento de cuidar do outro, de levar ajuda, uma palavra, o que for que sejamos capazes de levar também. E assim, dessa forma, fazer parte dessa rede, né, Gisela? Muito bom, Somos Yolanda. uma rede, né? É verdade, muito bom, muito boa essa sua fala. Porque se nós também não cuidarmos de nós, quisermos ajudar sem poder, não conseguimos ajudar nem a nós próprios, como vamos ajudar o próximo? Então, a gente tem que buscar, Exatamente. é aquela história que ele fala aqui, né? De uma vida incessante, trabalho, não podemos descansar nos processos iluminativos. É exatamente isso, Yolanda. Uhum. Amar ao próximo, mais próximo de nós, somos nós mesmos. Uhum. Então, a primeira coisa, nós temos que amar a nós mesmos, para depois amar o próximo. Isso mesmo, César. Quem não ama a si mesmo, não ama a Deus nem o próximo. Amar o próximo realmente pode ser nós mesmos. Interessante sua colocação aí. Prossiga, meu querido. Eu vou pedir para outra pessoa prosseguir, que embolou as letras aqui. Eu não sei se é do meu celular ou se todo mundo está vendo a mesma coisa. Está tudo embolado as letras minhas aqui. Você lê, Jacu? Jacu tá. Você quer que eu leia? Passar para outro? Eu leio. Então leia, Yolanda, faz favor. Aonde está marcado? São duendes. Tá, peraí. São duendes em desespero, vítimas de si mesmos, em terrível colheita de espinhos e desilusões.
O corpo perispiritual humano, vaso de nossas manifestações, é por ora a nossa mais alta conquista na Terra, no capítulo das formas. Gente, isso é fantástico, né? Olha. Muito bom. Eu acho. Então, a mais alta conquista. Posso comentar, então? Pode. Pode. Deve. É o que a gente estava falando logo antes, né? Que somos vítimas de nós mesmos, né? Porque somos responsáveis pela nossa plantação, né? E o corpo perispiritual humano, vaso de nossas manifestações, que é por ora a nossa mais alta conquista na Terra, no capítulo de formas. Olha, já. Então, nós já melhoramos bastante, né? Para chegarmos à forma em que nós estamos. Saímos das formas grotescas, né? Já somos mais aceitáveis, né? De se ver. E aí eu penso nos pobres irmãozinhos que vão ser exilados, né? Depois de haverem conquistado a mais alta conquista da Terra, né? Esse corpo, exatamente. Vão ter que retornar porque não valorizaram essa conquista. Não valorizaram as bênçãos, né? Que receberam, as benesses que são distribuídas a mãos cheias para todos nós. Nós temos que, verdade. Não é? Nos conscientizar de quanto nós devemos agradecer a gratidão ao nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, por estarmos aqui, por termos condições, inclusive, de ler, entender e refletir a respeito disso, para que nós possamos trabalhar em nosso próprio benefício, nessa própria mudança. Né? É uma vitória ter chegado até aqui. Com certeza. Aí eu fico me questionando que eu lembro das duas coisas, que o espírito não retrocede, né? Ele fica estagnado, né? Mas eu fico pensando assim, será que os corações, né? Que serão encaminhados para um outro plano, né? Se eles dependendo do grau da maldade, do desacerto, né? Se conseguiriam manter a forma de hoje, a forma que temos hoje aqui nesse plano. Porque se essas formas, a forma que nós conquistamos, são produtos das nossas obras, da nossa evolução, será que esses espíritos terão condição de manter essa forma? Você diz essa forma de hoje, essa forma adquirida que nós temos hoje aqui na Terra. Forma humana, né? Exato. Entendendo que o espírito não retrocede. Eles também, mantêm a forma humana, assim, ele mantém a forma humana, mas a forma que vai estar condizente com a vibração mais primitiva do seu espírito. Que apesar de ter conquistado inúmeros benefícios no campo da inteligência, no campo moral está muito inferior. De tal sorte que eles não estão conseguindo reencarnar aqui, não apenas porque eles deverão, pela própria lei, serem retirados daqui, é porque eles não têm mais condições para manter, para criar um corpo novo aqui na Terra. A sua vibração não permite, né? Exatamente. Eles destroem o óvulo materno, não conseguem fazer com que um corpo surja dali. Agora, os que são degradados, eles não vão tudo ao mesmo tempo. Os mais perversos voltam lá para a idade bem primitiva, igual a gente está comentando, igual você está falando. Mas lembrando que a raça adâmica chegou a 6.000 anos, a 4.000 anos antes de Jesus. Então, já chega numa condição de um corpo mais próximo do que está o nosso hoje. Mais sutil, né? É mais sutil. Eles não vão todos ao mesmo tempo. Eles vão sendo degradados aos poucos.
E só lembrando também que esses mais perversos foram habitar os corpos dos homens primitivos, né, que é quase como corpos de animais, eles ficaram, digamos assim, assustados em saber que iam habitar aqueles corpos, mas a sua condição, isso não significa regredir na evolução, né, porque as suas aquisições intelectuais permaneciam, né? Até que eles desenvolvam em novo planeta, a ponto de ajudar o local onde eles se encontram para promover a mudança daquele planeta. Mas os corpos não são aqueles corpos que eles tinham, e sim corpos mais grosseiros, corpos mas homens... Mas tem a forma humana. Tem a forma humana, mas ainda tudo por desenvolver. É isso aí. Vamos lá, querida. Nós estamos terminando. Ouviu aquela frase? Terra de cego, quem tem um olho é rei? Eles chegam lá, eles dominam o pessoal que não sabe nada, eles já têm um conhecimento. Exatamente. Então vamos lá. Para as almas esclarecidas, já iluminadas de redentora luz, representa ele uma ponte para o campo superior da vida eterna, ainda não atingido por nós mesmos. Para os espíritos vulgares, é a restrição indispensável e justa. Olha que interessante. Pode continuar? Pode. Para as consciências culpadas, é cadeia intraduzível, pois, além do mais, registra os erros cometidos, guardando-os com todas as particularidades, viva dos negros momentos da queda. O gênero de vida de cada um, no invólucro carnal, determina a densidade do organismo perispirítico após a perda do corpo denso. Ora, o cérebro é o instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Através dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Ou seja, o cérebro físico é o que registra, né, que manifesta o perispírito, a mente espiritual, né? É um instrumento. Veja que o conceito, né, é diferente do conceito da medicina, né? Uhum. Que o cérebro não é a mente. O cérebro, ele traduz o que se passa na mente, né? Isso mesmo. Que a mente, a sede da inteligência é no espírito. O espírito, exatamente. A mente é o software, né? Aliás, o cérebro é o hardware, né? Exatamente, o cérebro é o hardware. Continua? É o Pode ir. Percebendo a atenção com que lhe seguia os preciosos esclarecimentos, Calderaro sorriu significativamente e perguntou: compreendeste? Ai, ai. Indicando os dois sofredores ao lado, prosseguiu: examinemos dois enfermos, um na carne, outro fora dela. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Espiritualmente, rolaram do terceiro andar, onde situamos as concepções superiores, e, entregando-se ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no segundo andar, sede do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade de reerguer-se. Caíram, destarte, na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. Ambos detestam a vida, odeiam-se reciprocamente, desesperam-se, asilam
ideias de tormento, de aflição, de vingança. Em suma, estão loucos, embora o mundo lhes não vislumbre o supremo desequilíbrio que se verifica no íntimo da organização perispiritual. Dispunha-me a desfiar longa lista de perguntas alusivas às duas personagens em foco, mas o interlocutor iniciou o serviço de assistência direta, e impondo a destra no lobo frontal esquerdo do doente encarnado, falou-me afável. Cala, meu amigo, tuas ansiosas indagações. Acalma-te. No transcurso de nossos trabalhos, explicar-te-ei quando estiver ao alcance de meus conhecimentos. Isso ele falou. É interessante, quer dizer, ele poderia estar no terceiro andar das superior, né, do cérebro superior, das noções superiores de vida, da vivência da luz, mas eles não pararam nem no cérebro, na parte central ali. Nem no presente, né? Exatamente. Entregando seu relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no segundo andar, sede do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade. Que é o presente, né? Exatamente, que é o presente. O presente. E caíram destarte na esfera dos impulsos instintivos. Foram direto lá para o... Não é? Para o porão. O porão. Onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. Ou seja, a animalidade é o passado. Nós temos que lutar contra isso para viver no presente, pelo menos. Enquanto nós descemos para ações violentas, para ações de revolta, para ações de agressividade, de falar mal dos outros, de inconformação, de revolta, etc., nós estamos voltando a ser, dando vazão à nossa animalidade. Isso não seria retrogradar no processo evolutivo? Não é a pessoa, tudo que eles aprenderam está ali. Eles só não querem utilizar aquilo ali, porque eles preferem dar vazão às paixões, não às paixões, porque existem paixões positivas. Né? É questão de opção, né, Gisela? Exatamente. É livre-arbítrio, né? É livre-arbítrio. Né? Isso, exatamente. É questão de opção. Eu gostaria só de falar aqui, lembra aquele capítulo 24 de Mateus, que ele fala do sermão profético? Sim. Que ele fala, tem um trecho, que aquele sermão profético é difícil de deduzir, de entender ele. Mas um dos trechos, Jesus fala, quem estiver no telhado, não desça. Não desça para... Isso aí. Então, o telhado é esse... Terceiro andar. Eu já vi algumas pessoas estudando isso aí, eles deduziram que seria esse superconsciente, o telhado. Porque ele não tinha como falar isso naquela época, pessoal. Ele falou, quem estiver no telhado, não desça para pegar os seus pertences. Ele falou assim, se eu não me engano. É interessante, é isso mesmo. Tudo que Jesus disse, né, que ele não podia dizer claramente, que ficou escondido sobre o véu, né, da sombra, da simbologia, ele deixou, de qualquer maneira, registrado. Está tudo lá. Basta que nós possamos... Mas será que... Disse tudo, só que de uma forma muito sintetizada. Mas será que esse telhado que ele... Não disse tudo, ele disse, só que a gente não entende o que ele falou. Será que esse telhado que ele falou não é referência a alguma prática do povo da época e a gente está transferindo para algo que nós estamos querendo entender? Não, tinha isso mesmo. Na época, o pessoal construía sempre em cima da casa um terraço. Mas, segundo alguns estudiosos, eles falaram que ele estava querendo referir a isso, a vida superior, porque
o sermão profético fala das dores que viria, né? Igual nós Até estamos porque passando agora. Jesus, na realidade, ele vivia no futuro. Ele estava encarnado na época para ajudar as pessoas, mas o pensamento dele, o conhecimento dele é tudo do futuro. Tudo que ele dizia já sabendo o que vinha acontecer, tanto que ele falava, né? Isso mesmo. Como as pessoas iam lidar, como iam tratar com os discípulos, o que ia acontecer. Ouvireis falar de guerras ou rumores de guerras, mas não será o fim. O que é a guerra, os rumores de guerra? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mas não foi o fim. O fim ainda será a mudança, né? A transição que nós estamos passando, fim de um mundo de expiação e provas, que já era um mundo de expiação e provas na época dele. Então, é o fim do mundo de expiação e provas. Fim dos tempos e não do mundo. Exatamente. Meus amados, nós chegamos, então, ao final desse capítulo. Semana que vem, sábado que vem, nós vamos retomar nosso vídeo com a Luísio. Quero agradecer muito. Beré, tudo bem, querida? Está sem som, está desligado o seu som. Aí, pronto. Muito bem, agora sim. Odete. Você está muito bonita. Tá mesmo. Imagina, gente, hein? Odete, tudo bem, querida? Não é nada, tem que aceitar o elogio, porque é verdade, não é puxa-saco. Tá, eu vou aceitar, obrigada. Tudo bem, Odete? Tá bonito e pronto. Então, vamos terminar, gente. Agradeço muito a vocês. Vou pedir a Yolanda que faça a nossa prece. Você faz, querida? Faço. Senhor Jesus, quantas bênçãos, Mestre, nos é ofertada pela espiritualidade. A misericórdia do nosso Pai chegando até nós, através dos ensinos que Jesus nos deixou. Obrigada pela casa espírita que acolhe os nossos corações, Senhor. Rogamos que cada um de nós, presentes, e aqueles que não puderam estar conosco, Mestre Jesus, possam ter o espírito fortalecido e que tenhamos bom ânimo para vivermos a fase de transição na qual estamos passando, Senhor. Esteja conosco, graças a Deus. Ou seja, lembrar de botar uma musiquinha, eu nunca lembro, Chacu. Oi? De botar uma musiquinha, eu nunca lembro. Gente, obrigada, mas hoje já está a gente está um pouquinho atrasado. O pessoal está lá me esperando na vibração. Obrigada a vocês, que a gente faz a vibração 8 horas. Obrigada. Oi, valeu, gostei demais. Boa noite. Muito obrigada, gratidão. Gratidão. Noite. Tchau, pessoal. Boa noite, viu? Tchau, Emanuele. Tchau, Beth. Feliz Páscoa para todos. É mesmo. Feliz Páscoa, é verdade. Obrigado. Beijo aí na Célia, Manuela, tudo bem? Tássio aparece. Beth. Gedeon. Beijo. Um abraço. Melhora, Chacu vai tomar passe? Vai. Eu vou ficar aqui quietinho, eu não vou lá para a sala, não, mas se puder vibrar por mim lá, pode vibrar, Vamos Gisele. vibrar aqui também. Com certeza, vibraremos. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau. Tchau.